Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns. Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos presentes, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, da corrente da fraternidade, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando, nos intuindo, para que a gente possa aprender, a gente possa entender, essa lição de hoje. Então, hoje vamos aqui para o capítulo 22 do Livro dos Médiuns. Capítulo 22 trata da mediunidade dos animais. O meu aqui é na página 157. Então, vamos ao item 234. Os animais podem ser médiuns? Frequentemente se tem proposto esta questão a certos fatos certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. O que, sobretudo, tem dado motivo a aceitá-la são os notáveis indícios da inteligência de alguns pássaros educados pelo homem, e que parecem adivinhar o pensamento e chegam a tirar de um maço de cartas que corresponde exatamente ao pedido feito. Observamos essas experiências com especial cuidado. E o que mais admiramos foi a arte que se teve de desenvolver para a instrução desses pássaros. Então, Kardec aqui está falando daqueles periquitos, o homem do Rialeixo, para quem não conhece, que o periquito conseguia tirar uma carta, dizendo aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, ou pelo menos acertando aí, vamos dizer, a resposta. Na verdade, isso não é mediunidade, isso é treinamento. Na minha opinião particular, o nome médium quer dizer intermediário. Então, na minha opinião, os animais eles não podem ser médiums, porque eles não conseguem transmitir aquilo que os espíritos passam. Mas eles têm sim uma mediunidade, porque eles conseguem ouvir, conseguem enxergar e conseguem agir de acordo com o comando que eles recebem. Só que a gente não tem como afirmar que aquele comando, aquela ação que o animal fez, produziu, foi intuída por um espírito. Alguns casos, eu tenho, por exemplo, alguns casos de animais, principalmente cachorro, que consegue, por exemplo, descobrir uma doença do seu tutor ou da sua tutora. Então, o animal, o cachorro, principalmente, ele consegue, pelo faro, descobrir um cheiro diferente. E aí, ele sabe que alguma coisa está errada ali. Então, a gente fala, mas ele tem uma intuição. Sim, tem uma intuição, tem um faro muito apurado e consegue chegar a entender. Existe também o caso de animais que percebem a energia negativa. Então, também eu tenho experiência com gatos e com cachorros. Quando chega uma pessoa com energia negativa, o animal começa a vomitar, ou passa mal, fica doente, fica emborradinho num canto, enroladinho lá, até ele conseguir se recuperar. Então aí está também uma intuição, uma assimilação de energias negativas. Mas eu acho que eles não podem ser intermediários. Isso é opinião minha, Continuando aqui, no nosso item 234. Não se pode negar que eles possuem uma certa dose de inteligência relativa, mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque ninguém se pode vangloriar de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certos casos, supor
que eles possuem um dom de segunda vista superior a dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos, com efeito, né, que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências, enquanto entre os pássaros seria permanente e funcionaria, no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se encontra em nenhum sonâmbulo. Nenhuma palavra, ou numa palavra, né, eles jamais lhe faltaria. Então, no caso, né, dos animais, essa visão que eles têm, essa perspicácia, né, é mais do próprio animal. Ele consegue ter uma visão mais apurada, uma audição mais apurada, como eu falei antes, um olfato mais apurado. Ele consegue perceber coisa que nós, humanos, não conseguimos. Continuando, né, no nosso item aqui, a maioria das experiências que precisamos, a maioria das experiências que presenciamos, né, assemelham-se às práticas dos prestidigitadores. Prestidigitadores são pessoas que conseguem manipular com as mãos, agilidade com as mãos, né? Então, são experiências de pessoas que têm agilidade. Não poderiam deixar dúvida quanto aos meios empregados, particularmente o das cartas preparadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados sem que o efeito não seria atingido. Mas, embora assim reduzido, o caso não é menos interessante, pois resta sempre a admirar o talento dos instrutores, também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior do que se o pássaro só tivesse de agir através das suas próprias faculdades. Então existe aí, né, o treino, né, a educação do animal. Né? No caso do periquito do realeixo, conforme a pessoa colocar a mão numa determinada posição, o pássaro sabe qual é a cor da cartinha do bilhetinho que ele vai pegar. Então é um treino, né? Não é mediunidade. Continuando aqui, conseguir, né, que ele faça coisas que excedem os limites do possível para a inteligência humana e, né, provar, por esse mesmo fato, o emprego de um processo secreto. Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais, perseverantes, que não seria necessário se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-lhes a tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Aconteceu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Desde a primeira sessão a que assistimos, nada mais vimos do que uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características dessa faculdade. Então, a prestidigitação, como eu falei, o truque, né, com as mãos, né, sinais com as mãos, né, mesmo sinais com o corpo, né, hoje a gente chama, né, de neurociência, né, ou neuroprestidigitação, alguma coisa assim, porque algum movimento que você faz com o corpo, né, você está indicando alguma coisa. Então, Kardec estudou isso exaustivamente. E ele descobriu, né, que tinha aí uma parte ignorante, não tinha nada a ver com mediunidade. E sim, eram truques, né, truques baratos, apresentados
ao público e o público ficava abismado com aquilo, né? Mas era um truque, né? Descobrir o nome de alguém, descobrir alguma coisa sobre alguém. Então, a pessoa que estava perguntando ali, né, através de alguns movimentos, passava a informação para quem estava adivinhando. No item 235, diz o seguinte: de qualquer maneira, as experiências acima deixam intacta a questão principal, pois, assim como a imitação do sonambulismo não nega a existência da faculdade, a imitação da mediunidade nos pássaros nada prova contra a sua possível existência nesses ou em outros animais. Então ele está dizendo que isso não prova, né, que os animais têm mediunidade ou não. Como eu falei no começo, né, os animais, né, eles podem sim ter uma certa mediunidade, mas eles também têm um faro muito bom, uma visão muito boa, audição muito boa, e consegue ver, ouvir e sentir coisas que a gente não sente. Então, nem sempre é mediunidade, sim, né, a faculdade deles de conseguirem descobrir coisas. Continuando, parece mesmo muito lógico supor que um ser vivo, dotado de certo grau de inteligência, seja mais apropriado a esses efeitos do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Apesar disso, é o que não se dá. Então, Kardec aqui está comparando com as mesas girantes, né? Um corpo inerte, um corpo que não era vivo, e dava algumas respostas, né? Só que, como a gente sabe, ele conseguiu provar, né, que essas respostas, né, eram manipuladas, né, por algo inteligente. No item 236, a questão da mediunidade dos animais foi plenamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundidade e sagacidade podem ser apreciadas nas citações que já fizemos. Para bem se aprender o valor da sua demonstração, é essencial que nos reportemos à sua explicação anterior sobre o papel do médium nas comunicações reproduzidas no número 225. Então, na nossa aula, essa foi uma aula presencial que nós tivemos lá na 225, né? Então, vamos recordar um pouquinho isso, né? Então, essa comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito da Sociedade Parisiense, né, de Estudos Espíritas. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos companheiros mais fervorosos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode ou mais, pode ou menos. Quem nós podemos mediunizar os pássaros e outros animais, servindo-nos deles nas comunicações com a espécie humana, é o que chamais de filosofia, e mais particularmente em lógica, única e simplesmente um sofisma. Animais, diz ele, a matéria inerte, ou seja, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão deveis animar a matéria já animada, principalmente a dos pássaros. Pois bem, dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim e não pode ser assim. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é o médium? É o ser indivíduo que serve de intermediário aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens espíritos encarnados. Por conseguinte, ser médium, por conseguinte, sem médium, não há
comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Então, como a gente comentou antes, né, o animal não pode ser médio porque ele não é um intermediário. Continuando aqui nesse nosso item, há um princípio que, disso estou seguro, é admitido por todos os espíritos, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes, e que, como os seus semelhantes, né, então o semelhante age como semelhantes e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos? Senão os espíritos encarnados, ou não. Então, o espírito ele usa, né, o seu semelhante, o espírito encarnado ou desencarnado, mas é alguém, né, que seja semelhante. Seria preciso repetir isso sem cessar. Pois bem, eu o repetirei ainda. O vosso perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio. São de natureza idêntica. São semelhantes. Uma palavra. Então, nós somos semelhantes, né? Possui ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que permite a nós, espíritos e encarnados, pôr-nos muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médios, a essência mesma de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda a possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós essa possibilidade de rejeição própria da matéria, que se opõe ao desenvolvimento de mediunidade na maioria dos que não são médiuns. Então ele está dizendo aqui, né, que somos semelhantes em espíritos, tanto encarnados como desencarnados, atraímos os nossos semelhantes, atraímos os espíritos desencarnados que são semelhantes a nós, atraímos os encarnados que também são semelhantes a nós, né? Como eu falei antes, somos todos espíritos de terceira ordem. Então, continuando aqui nesse item, que é um pouquinho comprido, senão a gente vai demorar muito. Os homens estão sempre propensos a enxergar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, recusam uma alma aos animais, enquanto outros querem dar-lhe uma, por assim dizer, semelhante a nós. Então, existe também uma discussão, né, se o animal tem alma ou não, né? E aqui a gente tem a explicação que sim, ele tem uma alma. Então, por que pretende assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não convencei-vos disso. O fogo que anima os animais, o sopro que o faz agir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino, a alma etérea. O espírito, uma palavra, que anima o ser essencialmente perfectivo, o homem, esse rei da criação. Ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas, essa condição essencial de perfectibilidade. Pois bem, reconhecer então que não se pode assimilar ao homem único, perfectível em si mesmo e nas suas obras, qualquer indivíduo de outra espécie vivente na Terra. Então, os animais têm sim alma, têm espírito, porém não igual a do homem, né? Ainda não está evoluído. Né? Nós temos aí no livro dos Espíritos, explica lá a evolução nos reinos.
Então, continuando, né? O cão, cuja inteligência é superior entre os animais, e o tomou amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa. Então, ele está perguntando, né? Não, o cão, né? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo seu dono. Deste modo, é o mundo, né, que o torna, né, o que o constrói, que faz a sua choça, né, sobre, tipo da lontra, né, sobre as águas. A lontra então constrói o seu ninho sobre as águas, né. Então ele toma o mundo ao seu redor para poder agir, né, de acordo com as suas necessidades. Continuando, sempre com a mesma proporção e seguindo um sistema invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construirão seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins. Entrelaçamento, né, de capins, pauzinhos, né, e recolhido sempre na primavera, então na época, né, do acasalamento. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas organizadas, jamais variam os seus hábitos de coleta de provisões, a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. Por fim, a aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. Nós vamos parar esse item por aqui, né, porque ele é muito longo e ainda tem muito que se falar sobre os animais. Né? Então a gente vai parar aqui. Numa próxima aula a gente continua de onde paramos. Então paramos aqui na página 159. Eu agradeço a todos, né, e Jesus abençoe.